Oramos nesse instante, pedindo ao Senhor a graça, a compaixão e a misericórdia. Pedindo ao Senhor a bênção também no coração de cada um, que necessita das tuas bênçãos, que necessita da tua vitória. Senhor, nós colocamos agora nas mãos do Senhor tudo o que nós necessitamos, porque a nossa providência vem do Senhor. Nossa providência vem do Senhor. Vem daquele que criou os céus e a terra, e que pertence todas as coisas. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos mais uma vez através da tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, nesse instante, para que cada irmão e irmã possa sentir uma paz na sua alma, possa sentir a cura divina agora no seu corpo, possa sentir a libertação de Deus na sua vida. Senhor, é isso que nós precisamos. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Muito bem, nós vamos ler o livro de São João 14. Quero tomar uma escritura bem conhecida, o versículo 6. E eu quero tomar esse versículo e dar um título para o tema nessa noite sobre as ações de um eleito, de um predestinado filho de Deus. Esse é o tema desta noite. São João 14, verso 6. As ações de um eleito, de um predestinado filho de Deus. São João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus está afirmando: Eu sou o caminho. Senhor nosso Deus, que temos uma palavra, temos uma escritura que nós acabamos de ler, e oramos e pedimos ao Senhor que nos ajude, que possa acrescentar as bênçãos à leitura de tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus, sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não fazemos nada. Sem o Senhor nós não passamos de nada. Mas com o Senhor nós somos tudo. Porque o Senhor é tudo, meu Pai. Tudo que foi entregue ao Senhor, o Senhor também tem entregue à igreja. O Senhor entregou do teu Espírito para a igreja, Senhor. Esse Espírito repousa sobre a igreja. É Deus em nós agora, através da tua palavra manifestada. Como eu vivo, vós também vivereis. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. As ações de um eleito, de um predestinado filho de Deus. Agora, nessa oração que nós acabamos de fazer, para a introdução da palavra, Jesus disse algo interessante. Como eu vivo, ou assim como eu vivo. Como eu vivo, assim como eu vivo, vós também vivereis. Agora, que tipo de vida o Senhor Jesus Cristo disse que nós viveríamos? Que tipo de vida o Senhor está nos dizendo que nós viveríamos? Assim como eu vivo, vós também vivereis. Que tipo de vida é essa que o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos viver?
A palavra viver, ela abrange muitas coisas. Viver é obrar, viver é andar, viver é falar, viver é conduzir, viver é se comportar, viver é uma ação. A prova da vida está na ação. Uma coisa que vive se move. E Jesus disse: como eu vivo, vós também vivereis. Em outras palavras, como eu vivo, deveis também viver. Como eu vivo, será um dever de vocês também viverem. Amém, irmãos? Amém. Agora, nós sabíamos que a vida que procedia de Jesus procedia do Pai. Quem está me entendendo? Amém. Porque eram as obras de Deus através dele. E ele era o próprio Deus. Veja que os atos de Deus, as obras de Deus e as palavras de Deus estavam sendo executadas, vividas e obradas na vida que Jesus viveu. E essa vida que Jesus viveu, ele disse que nós deveríamos viver. Como eu vivo, vós também devereis viver. Como eu vivo, vós também vivereis. Em outras palavras, como eu ajo, vocês também devem agir. Como eu falo, vocês também devem falar. Como eu ando, vocês também devem andar. Como eu discerno, vocês também devem discernir. Como eu julgo, vocês também devem julgar. Amém, irmão? Esse é o tipo de vida que o mundo não quer. Esse é o tipo de vida que a religião passa por cima. Mas esse é o tipo de vida que cada cristão deve viver. Amém, irmãos? Agora, é claro que essa vida que Jesus disse que nós deveríamos viver, claro que com a nossa vida, com o nosso espírito, com a nossa natureza, jamais poderíamos viver. É claro e é evidente, está mais que claro e está mais que evidente, que essa vida que Jesus disse, com o nosso espírito, com a nossa antiga natureza, nós jamais viveríamos. Por isso que essa vida que ele estava dizendo, que ele vivia, era a vida do próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E esse Espírito Santo viria na igreja para poder viver dele. Amém, irmãos? Amém. Para ele. Viver dele e para ele. Por isso que ele nos deu o espírito não de escravidão, diz Paulo, mas nos deu o espírito da liberdade. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E somente através do Espírito de Jesus Cristo é que nós podemos viver a vida que ele viveu. Sem o Espírito Santo, nós não passamos de uma vida irracional, animalesca. Sem o Espírito Santo, não passamos de uma vida irracional, fazendo coisas irracionais. Sem o Espírito Santo, nós vivemos como animais irracionais. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ele vive qualquer tipo de vida. E com o Espírito Santo não é qualquer tipo de vida que devemos viver.
Amém, irmãos? Porque o Espírito de Jesus não é qualquer tipo de Espírito. O Espírito de Cristo não é qualquer tipo de Espírito. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. É o Espírito de santidade. É o Espírito de santificação. É o Espírito da verdade. Então, é necessário que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo esteja dentro das nossas vidas para que a nossa liberdade em Cristo possa ser um exemplo na vida, para que possa ser um exemplo no trabalho, para que possa ser um exemplo na igreja, para que possa ser um exemplo entre os parentes, entre a vizinhança, para que possa ser um exemplo na escola, para que possa ser um exemplo em todos os lugares. Amém, irmãos? O Espírito de Cristo dentro de nós. Porque o Espírito Santo dentro de nós, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, deixamos de viver. Deixamos de viver. Que tipo de vida, pastor? Aquela velha vida. Deixamos de viver aquela velha vida. Quando o Espírito Santo entra, aquela velha vida, naquele velho espírito, morre. Aquele velho homem morre. E aí é criado em nós, como diz Paulo, um novo homem, por meio de um novo espírito. Amém, irmãos? Por meio de uma novidade de vida. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, a nossa velha vida morre. Os nossos velhos atos imundos morrem. As nossas palavras etruscas, sem curvas, também morrem. Nosso velho palavreado, as velhas gírias, as velhas expressões. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, aquela velha vida morre. Aquela roupa imunda sai. Se for uma irmã, aquela tesoura fica longe do seu cabelo. Se for uma mulher, o batom, o esmalte, a maquiagem, a vaidade, morre, vai tudo por água abaixo. Se for uma mulher, ela se cobre, ela se vestirá decentemente, ela será honrada, com pudor e com modéstia. Se for uma mulher casada, se o Espírito Santo entrar, ela honrará seu marido, estará sujeita ao seu próprio marido, sujeita no Senhor, sujeita em Cristo. Se for um homem, quando o Espírito Santo entrar, sua velha vida morre. As cartas de baralho somem. Os jogos na loteria morrem. Jogos de futebol. Amizades mundanas. Seu comportamento muda. Sua maneira de falar muda. Seu modo de agir, seu modo de vestir.
Ele respeita a sua esposa como um vaso mais fraco. Ele honra. Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, aquela velha vida que aquele velho espírito vivia, ele morre. Morre com suas paixões. Com as suas paixões, morre. Com seus desejos também. Quando o Espírito Santo entra, o nosso espírito passa a ser um espírito santificado. Porque aí ele passa a ser separado. Porque aí o espírito passa a discernir. Porque a palavra santo significa separado. E o nosso espírito santificado, teremos o discernimento de separar as coisas. De ver as coisas. De separar. De pensar no que vai falar. De pensar no que vai fazer. De pensar. Então o nosso espírito, aquele espírito, passa a ser um espírito santificado. Esse Espírito Santo agora, que está nesse espírito, formando um novo homem, passa agora a ter ciúmes. Porque agora ele está dominando um corpo. E quando o Espírito Santo entra, ele domina seus olhos. Como disse Davi, não colocarei meus olhos em coisas más. Então você não vai colocar o olho numa televisão para assistir uma novela pornográfica. Não colocar seus olhos numa televisão para ouvir coisas imundas, sujas, programas imundos, com piadas, com mulheres dançando seminua. Quando o Espírito Santo entra no homem, ele está dominando os seus ouvidos. Você não vai ficar mais parando para ouvir besteira. Você não vai ficar mais parando para ouvir mexerico, para ouvir calúnia, para ouvir difamação, para ouvir alguém falando mal do outro irmão. Porque o seu espírito está santificado e ele está dominando uma parte do seu corpo. Amém, irmão? Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o velho espírito morre. E esse Espírito Santo agora na alma tem ciúmes desse corpo que agora ele está dominando. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Disse Paulo. Então ele habita em nós e domina seus pés. Não é em qualquer lugar que você irá pisar. Não é em qualquer lugar que você vai andar. Não é em qualquer lugar que você vai se encontrar andando. Amém, irmão? Amém. Ele domina a sua boca. Ele controla a sua boca. Mesmo que Paulo disse que há uma dificuldade enorme para dominar um pequeno membro no nosso corpo chamado língua. E Paulo disse isso, há uma dificuldade muito enorme. Porque dominamos o boi, dominamos o cavalo, dominamos ele com rédeas curtas. Mas a língua é um pequeno membro que, se não tiver cuidado, você põe queimaduras em todo mundo, queima um bosque, machuca uma família, machuca um irmão, machuca a esposa, machuca o marido, machuca um filho, machuca o pastor, machuca um vizinho por uma palavra mal colocada, mal falada. Então o Espírito Santo vem para dominar essa língua. Amém, irmãos? Dominar. Então o Espírito Santo vem para dominar nosso corpo. Uma irmã que tem o Espírito Santo
não é preciso nem do pastor e nem do seu marido, que está mais próximo dela, para falar que a roupa que ela está usando está meio estranha, que está colada demais, que está mostrando certas partes internas, que está curta demais, que está apertada demais. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o Espírito Santo, dominando esse corpo, por si só já se fala. Quem está entendendo, irmãos? E se temos a unção do Santo, nós sabemos tudo. Disse João. Correto? Então o Espírito Santo vem para dominar. E quando o Espírito Santo está em nossa vida, em nossa alma, controlando os sentidos do Espírito e depois controlando os sentidos do corpo, aí sim temos um corpo irrepreensível. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Que não necessita de repreensão. E é isso que a Bíblia diz, que Deus quer que o nosso espírito seja moldado segundo a palavra para ser achados irrepreensíveis. Uma pessoa que é irrepreensível, vou dar um exemplo. O irmão Lafayette é irrepreensível. Isso quer dizer que eu não acho nada nele para me repreender. O irmão Joaquim é um irmão irrepreensível. Jamais corrigiu o irmão Joaquim, porque ele não dá condições, ele não permite a correção. Mas tem outros que são dignos de repreensão. Aquela irmã é digna de ser repreendida. Aquele irmão é digno de ser repreendido. Estão entendendo, irmãos? Amém. E Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis. Sãos na doutrina. Amém, irmãos? Sãos na doutrina. Então, Jesus disse, a vida que eu vivo, vós também vivereis. Que vida é essa? Que vida é essa que Jesus viveu? Se alguém olhar a Bíblia e a história, vai dizer, puxa vida, Jesus teve uma vida, Jesus não ia para a festa, Jesus não ia para bares, Jesus não ia para isso, para aquilo outro. Que vida é essa? Estão entendendo, irmãos? Essa é a vida que o mundo não quer. E que os religiosos estão com muitas sombras sobre isso. Então, Jesus disse, eu sou o caminho. Todo mundo gosta disso. Eu gosto disso. Você gosta, irmão? Amém. Todo mundo gosta de citar essa escritura. Eu sou o caminho. Mas eles não entendem que esse caminho é o caminho árduo. É o caminho difícil. É o caminho estreito. É o caminho apertado. Todo mundo gosta de citar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois de São João 3,16, essa vem a segunda. Depois de São João 3,16, que é mais citado, depois vem São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Como as pessoas gostam de citar essa escritura, mas não entendem que este caminho é o caminho árduo. É o caminho difícil. Amém, irmãos? É o caminho estreito. É o caminho da porta estreita. É o caminho. Veja, o irmão Branham, uma vez, estava pregando num culto, falando sobre a meretriz e a grande prostituta.
ele falando sobre a meretriz e a grande prostituta num culto maravilhoso. Depois que terminou o culto, alguém veio para ele, abraçou ele e disse: irmão Branham, esse sermão poderia ser Apocalipse 23. E não tem Apocalipse 23, só tem Apocalipse 22. O irmão ministro, quando disse isso, ele estava falando com o irmão Branham que foi tão maravilhoso, tão lindo, que poderia ser o capítulo 23 de Apocalipse. E ele foi e abraçou o irmão Branham. E quando ele abraçou o irmão Branham, começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. E era uma língua francesa. E naquela reunião tinha uma mulher das Nações Unidas que falava francesa, que falava o francês fluentemente. E ela pegou aquilo e imediatamente anotou no caderno. Anotou o que aquela língua daquele homem estava falando. Quando ele abraçava o irmão Branham, ela pegou ali, estava sentada nas primeiras filas e começou a anotar o que ele estava falando, e ela começou a interpretar. E a interpretação era esta. Vejam bem. E a interpretação era esta. Na língua. Porque tu escolheste o caminho estreito. É Deus falando, amém, irmãos? A língua, o interpretador que estava lá, interpretando. Era Deus falando. Aquele homem que estava abraçando o irmão Branham nem sabia do que estava falando. E ele nem era francês. E estava falando uma língua francesa. E nas nações, e lá naquele culto tinha uma mulher que era empregada, que era uma pessoa que trabalhava para as Nações Unidas. Uma intérprete. E estava lá, assentada, ouvindo aquilo, tomou nota, pegou o papel e começou a anotar. E aquele homem nem falava francês. Nem falava, mas era Deus falando, amém, irmão? Era Deus falando. Casamento e divórcio 35. Porque tu escolheste o caminho estreito. Ele abraçando o irmão Branham. Ele abraçado o irmão Branham e a língua falando. E a língua falando. E a mulher anotando. E a mulher ali anotando a interpretação. Porque tu escolheste o caminho estreito. O caminho difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tomaste a decisão precisa e correta. E é o meu caminho. Amém, irmão? Então era Deus. E é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tem feito. Amém, irmão? E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Porque tu tens escolhido este caminho, e é o meu caminho. O caminho estreito, o caminho difícil. Tu tomaste uma decisão precisa e correta. Porque é o meu caminho, amém, irmão? Então eu vou dizer para você aqui nessa noite, se aquela palavra foi dita para o irmão Branham por escolher este caminho, também é para nós, porque também escolhemos esse caminho, amém, irmão? Se aquela palavra foi para o William Branham, ela é para nós nessa noite também. E eu creio que é para nós também. É óbvio que nós estamos muito aquém de viver uma vida que o William Marion Branham viveu. Eu estou muito longe disso, muito aquém disso. Mas é o caminho também. É o caminho que nós escolhemos. Foi a decisão certa a ser tomada. Foi a decisão correta a ser tomada. Foi a decisão correta a ser feita. Foi a decisão correta, amém, irmão? Você aceitou o que Deus enviou. Você aceitou o que Deus mandou.
Você aceitou a escritura prometida para esse dia, sem duvidar, sem questionar. Então foi a decisão correta. Amém? Então as pessoas não sabem o que é o caminho. Citam o caminho, que Jesus é o caminho, mas esquece o que esse caminho é. Esquece o que esse caminho significa. Esquece o que esse caminho representa. Esquece o que esse caminho aponta. Eles esquecem. Eles pensam que esse caminho é uma avenida larga. É uma avenida bem asfaltada. Eles pensam que esse caminho é um caminho bem largo, uma avenida bem larga, com várias árvores nos seus cantos e assim por diante. Não, é um caminho estreito. Toda pessoa que passa por um caminho estreito, irmão, ele passa com dificuldade. Quem já passou por um caminho estreito? Levanta a mão. Toda pessoa que passa por um caminho estreito, ele passa com dificuldade. Passa por uma ponte estreita, você não passa correndo. Se tiver uma ponte estreitinha, você não passa correndo, você passa com cuidado. Se você tiver uma porta estreita, você não passa correndo, você passa com cuidado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então Jesus é a porta estreita, e se é estreita, tenha cuidado de passar nela. Amém, irmão? Temos que ter cuidado. Observar onde pisa, observar onde fala, observar o que fez, observa o que vê, observa o que ouve, porque Ele é o caminho estreito. Amém, irmão? Todo caminho estreito você passa nele com dificuldade. Todo caminho estreito você passa com ele com muita dificuldade. A pessoa, quando vai passar no caminho estreito, ele fica observando para ver se bate ou não, para ver se arranha ou não. Eu já passei com o meu carro em lugar estreito. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Uma vez eu estava andando a 120 por hora com o meu carro. A 120 por hora. E uma pessoa que está correndo a 120 por hora, naturalmente, ela está numa velocidade razoavelmente ligeira. Mas aí, chegou a um ponto que eu tinha que reduzir, que eu tinha que frear, porque ia estreitando. Ia estreitando, e quando chegou lá na frente, eu tive que parar, porque parecia que só passava o carro. E a velocidade que eu vinha a 120 km, eu acho que passei em 2 km por hora. Mas passei assim, 2 centímetros, quase batendo nos para-brisas, nos retrovisores, 2 centímetros. Eu passei devagarzinho, com cuidado e assim por diante. O mundo religioso está desenfreado. O mundo religioso caminha para lá e para cá desenfreado, vai em qualquer lugar, fala qualquer coisa, veste qualquer coisa, vê qualquer coisa, ouve qualquer coisa. Eles andam desenfreados, correndo com o mundo e quer passar nesse caminho. Amém, irmãos? Com essa velocidade que o mundo está correndo em pecado, não passa nesse caminho, vai chocar com a palavra. Mas se nós tivermos cuidado, passamos. Amém, irmão? Você não pode arranhar a parede da Escritura. Você não pode arranhar a parede da palavra. Você tem que passar nela sem arranhar, sem discutir, sem arrazoar. Amém, irmão? Aleluia. E as pessoas ficam aí, eu sou o caminho, que maravilha. Hoje mesmo eu vi lá no centro de Betim, fui comprar algumas coisinhas lá, vi lá um culto ao ar livre de uma certa denominação evangélica. As mulheres, olha, irmão, sinceramente, às vezes as pessoas falam, tá julgando, mas como que não julga com a palavra na mão, gente? Como que não julga com a Bíblia na mão? De cabelo cortado, de batom, de esmalte, de brinco, as mulheres de calça comprida, e a mulher falando no microfone, pregando, e ela dizia, eu sou o caminho.
E não sabe o que é o caminho. Não sabe o que significa esse caminho. Caminho, gente, é para passar nele. Quem está entendendo, irmão? Amém. Um caminho é para passar nele. Agora as pessoas querem passar por Jesus com batom, com esmalte, com salto alto de 17 centímetros, passando nesse caminho. Quer passar nesse caminho adulterando, prostituindo, roubando, mentindo. Quer passar nesse caminho com o cabelo cortado, casado 2, 3 vezes, maziado e bagunça, e fumando e bebendo. Quer passar nesse caminho. Aí vem os pregadores. Não, nesse caminho, disse Jesus que só quer o coração. Como é que passa só o coração no caminho, irmão? Coração caminha? Vocês estão entendendo, irmãos? O povo não entende, irmão. O povo não entende. Jesus diz, a vida que eu vivo, vós também vivereis. Vós também vivereis. Aí a pessoa diz, não, isso é difícil. Não tem ninguém na terra que pode viver uma vida que Jesus quis viveu. Se não tem arrebatamento. Não tem ninguém que viveu uma vida que Paulo viveu. Então não tem arrebatamento para ninguém. Não tem ninguém que vive uma vida igual William Branham viveu. Então se não tem arrebatamento para ninguém. Porque Jesus Cristo disse que teria. Amém, irmão? Jesus disse que teria. Mas não dá para viver uma vida como os apóstolos viviam. Então você está perdido. Não dá para viver tudo que Paulo ensinou. Então você está perdido. Não dá para viver tudo que o William Branham pregou. Então nós estamos perdidos. É assim que o mundo religioso diz. É assim que o mundo religioso olha para quem quer viver a palavra como fanático. Como uma mulher fanática. É uma fanática, é um fanático. Existe o fanático bom e existe o fanático errado. Mas se você está tentando viver uma vida cristã acima de qualquer suspeita, irmão, esta é uma fanática boa. Amém, irmão? Esse é um fanático bom. Mas quando a pessoa é fanática, defendendo uma ideia, uma ideologia, uma religião, uma doutrina errada, esse fanatismo é errado. Mas quando a pessoa quer viver uma vida acima do mundo, acima das coisas do mundo, pode chamar de fanático, pode chamar de fanatismo, pode chamar do que quiser. Não foi João, não foi Joaquim, não foi Pedro, não foi esposa, não foi filho, não foi pai, não foi mãe, não foi tio, não foi avô que morreu por nós e disse que o Espírito dele voltaria. Foi Jesus Cristo que morreu e disse que o Espírito dele voltaria para mim. Amém, irmão? Eu vou ficar preocupado, irmão? Eu vou ficar preocupado com filho, com filha, com marido, com esposa, sei lá, vai para lá. Fica quieto no seu canto. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. E ele disse que o Espírito dele retornaria para nós. E ele disse que para esse Espírito retornando, ele disse que assim como eu vivo, vós também vivereis. Amém? Uma vida. Jesus é esta vida. Amém, irmão? Jesus era a luz do mundo. E ele disse que aquela mesma luz nós também deveríamos ser. Vós sois a luz do mundo. Ele disse que nós seríamos luz do mundo. Estão entendendo, irmãos? Luz do mundo. Tem muita gente aí tentando dizer ser luz. Luz, mas na verdade a vida que ele tem é trevas. Então a vida que eu vivo, vós também vivereis. Paulo disse, já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu, disse Paulo.
Aquela velha vida já foi. Aquela velha vida já morreu. Aquela velha vida já se foi. Aquela velha vida morreu. Não vivo mais. Naquela vida já morreu. Pois a nova vida que agora vivo, mas não eu. Mas Cristo vive em mim. Amém, irmão? Cristo vive em mim. Agora eu vou citar umas escrituras para os irmãos entenderem o que significa isso. Pega a sua Bíblia. Vou citar umas escrituras para os irmãos entenderem algo. Vamos pegar Efésios, só para vocês terem uma ideia. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 32. Efésios 4, do capítulo 4, versículo 22 ao 32. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os eleitos em Cristo, santificado e predestinado aos crentes de Efésio. 22. Diz assim: que quanto ao trato passado, aquela vida que você vivia no passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu irmão, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados até o dia da redenção. Amém, irmão? Veja a ação, a atitude que ele está mostrando para nós. 2 Coríntios, vamos verificar isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 8. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios 7, do versículo 1 ao 8. Observe para vocês verem o que Paulo disse aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a nossa condenação, não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! 1 Tessalonicenses, está depois de Colossenses, capítulo 4, do 1 ao 4. Vejam bem, para vocês verem a ação de um eleito, de um predestinado Filho de Deus. As ações de um eleito, de um predestinado Filho de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 1.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém, irmão? Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Amém, irmão? Não na paixão de concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Amém? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Hebreus, capítulo 12. Vamos de novo, 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3, 13. 3, 13. Aleluia. Vamos pegar o versículo, capítulo 3, verso 12 de 1 Tessalonicenses. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém, irmão? Irrepreensíveis para esta hora, para este momento. Agora, qual foi a escritura que eu falei? Hebreus capítulo 12, verso 10. Hebreus 12, verso 10. Aleluia. Vamos pegar o 9. Observe para você ver o 9. Olha o que Paulo disse sobre os nossos pais. Aqueles pais nossos que gerou nós. Os pais que nos gerou. Meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe. 12, verso 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amém? 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, nossos pais, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém, irmão? Está vendo? Para sermos participantes. Então toda a correção que vem de Deus é para ser participante da sua santidade. Amém, irmão? Agora, Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Está antes de Tessalonicenses. Colossenses 3, verso 12. Para nós terminarmos. Vamos pegar o versículo 1 até o 12. Preste atenção o que é a ação. As ações de um eleito, de um predestinado filho de Deus. Colossenses 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1. Portanto,
Se já ressuscitaste com Cristo, olha, Jesus disse, a vida que eu vivo, vós também vivereis. Mas para viver, precisamos ressuscitar com Ele, amém, irmão? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de baixo, é assim? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desenfreado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, na sua vida lá atrás, andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despojiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de novo, de que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego e nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cítero, livre e servo, mas Cristo em tudo, em todos. Amém, irmão? Revesti-vos, pois como eleitos, está vendo? De Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamada em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, irmão? Se a nossa vida estiver dentro disso aqui, está bom demais. Amém, irmão? A vida de Cristo pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém, irmãos?